Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Eu sou a professora Grace Goulart, professora de Administração Geral e Pública aqui do CDF, e hoje, neste vídeo, nós falaremos sobre projetos, o que são projetos. Esse vídeo, ele complementa um artigo que está disponível lá no site do CDF Concursos. Então, caso você ainda não tenha lido este artigo, recomendo que após o vídeo você vá até lá, tá? Se for o caso, baixe esse artigo, salve-o, faça anotações, que ele serve também de subsídios aí para os seus estudos. Nós falaremos a respeito de conceitos iniciais de projetos, tá bom, gente? Esse é um assunto que ele cai muito em provas e ele costuma ser aprofundado, inclusive. Mas a gente precisa entender primeiro o que são projetos, a que eles se referem, tudo bem? Para depois a gente dar continuidade aí aos nossos estudos, certo? Então, para você que está começando a estudar o assunto agora, seja muito bem-vindo. Para você que está revisando também, seja muito bem-vindo. Vamos lá, então, falar um pouquinho a respeito dos projetos, gente. Gente, na aula de hoje, então, o que é projeto? Falaremos a respeito do contexto de iniciação também, para que as organizações fazem projetos. E resolveremos algumas questões aí para fixar o assunto, tá bom? Vamos lá, gente. De acordo com Maximiano, projetos são atividades temporárias, com começo, meio e fim programados, tá? Então, aqui eu já chamo atenção para você, para esse primeiro detalhe aqui importante, ó, que até já havia destacado. São atividades temporárias, com começo, meio e fim programados, diferente, portanto, dos processos, tá? Para você que já estudou os processos, você sabe que os processos, eles se repetem, não é mesmo? Mas os projetos não. Os projetos, eles são únicos, têm começo, meio e fim programados. Ó, tem como objetivo fornecer um produto singular, tudo bem? Então, eles são únicos. Gente, para quem não sabe o que são processos, desculpem, não estudou o assunto, tem um vídeo que a gente explora um pouquinho do assunto também referente a um artigo. Tem um artigo no site do CDF, tem um vídeo aí disponível no canal do YouTube do CDF. Então, você pode assistir ao vídeo, acessar lá o artigo para estudar o assunto, tá bom? Bom, continuando aqui, então, projetos são atividades temporárias com começo e fim programados para fornecer um produto singular. Como exemplo, o resultado de um projeto pode ser um produto, tá? Um produto físico, como uma fábrica, uma nova fábrica, né? Pode ser também um conceito, como o quê? Como um novo sistema de informações, tá? Ou pode ser um evento como os Jogos Olímpicos, como uma festa de aniversário, tá bom? Muitos projetos são as combinações desses três tipos de produtos. Até nos Jogos Olímpicos, né, se a gente for pensar, por mais que os jogos em si eles sejam um evento, né, se trate de um evento, quando a gente fala dos Jogos Olímpicos, precisa de toda uma construção de uma estrutura e etc., para que esse evento seja realizado. Então, ele é um conjunto, tá? Ele acaba sendo um conjunto aí de produtos, né, físicos, enfim. Muito bem, continuando aqui, de acordo com o guia PMBOK, o que a gente tem? Que projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único, tá bom? Produto, serviço ou resultado único. O guia PMBOK, gente, é um guia de boas práticas que fala a respeito de projetos, do gerenciamento de projetos. É um guia muito utilizado aí por organizações públicas e também pelas empresas. Então, é algo que é muito cobrado, as bancas se baseiam no PMBOK para elaborar questões, tá bom, gente? E aí ele nos traz uma definição simples, curta, mas bastante precisa, bastante útil para a gente entender o que é um projeto. Um esforço temporário, então é um conjunto de atividades temporárias, um esforço temporário empreendido para criar um produto, ou um serviço, ou um resultado único, ou como diz Maximiano, né? Pode ser um conjunto aí de serviço, de produto, de conceito, tudo bem? Mas, no final, a gente vai ter o quê? Um resultado único, tá bom, gente? Muito bem. Chiavenato nos fala, então, que projetos são únicos, de natureza temporária, conforme a gente já viu, datas de início e fim definidas. Tem elaboração progressiva, tudo bem? A gente começa executando o projeto para lá no final a gente ter o produto, entregar o produto de forma completa ao nosso cliente.
estarão concluídos quando as metas, aquele objetivo que a gente pretende atingir, ele for alcançado, tá? Quando as metas, então, forem alcançadas. E são bem-sucedidos se atendem ou se até excedem, né? As expectativas dos stakeholders. O que são stakeholders? Para quem é da administração, sabe que os stakeholders são as partes interessadas, né? E aí, no caso da gestão de projetos, a gente vai ter os stakeholders diretos e os indiretos, né? Os diretos a gente pode pensar, por exemplo, no gerente do projeto, quem é que vai gerenciar aquele projeto, no cliente, que vai receber o produto, o serviço que está sendo gerado, fornecido. A gente pode pensar no patrocinador, que é a pessoa, né? Quem está bancando, ou a PJ que está bancando aquele esforço, tudo bem? E tem outros indiretos, como organizações, Ministério Público, associações, que às vezes se interessam. Por alguma razão, elas são atingidas, ou elas regulam aquele assunto, no caso de agências reguladoras, por exemplo, e elas são interessadas no modo como aquilo está sendo feito, tá? Porque elas são atingidas indiretamente por aqueles resultados, tá? A gente pode classificar também os stakeholders em stakeholders internos, que estão dentro das organizações, e externos, que estão fora das organizações, e também pode classificá-los como stakeholders chaves. O que são os stakeholders chaves? São stakeholders que são muito importantes aí para o projeto, tudo bem? São os stakeholders principais para o projeto. Então, algumas classificações que começam a aparecer, às vezes, quando a gente vai estudar o assunto de gestão de projetos, às vezes, em uma questão, você pode se chocar com alguns desses nomes, stakeholder direto, stakeholder chave, enfim. E aí, você já consegue ter uma noção do que se trata, né? Vamos lá, então. Para Kestner, projeto é um empreendimento bem definido, que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade. Gente, por que um projeto opera sob essas pressões? Bom, gente, é o seguinte, a gente viu que projeto, ele tem um prazo para ser executado. Então, ele precisa ser executado naquele prazo. Se ele ultrapassar aquele prazo, pode haver, por exemplo, um aumento de custo. Ou seu cliente pode não estar satisfeito, porque você garantiu que ia entregar determinado produto, determinado serviço no prazo X, não cumpriu com ele. Para o cliente, os seus serviços já não têm tanta qualidade. Aquele projeto não atendeu em termos de qualidade, tá bom? Pensando no exemplo. Vamos lá, você vai se casar e aí você decide construir uma casa, né? E você quer que essa casa, ela seja entregue uma semana antes aí da cerimônia aí do seu casamento, tá bom? E aí o seu projeto, então, é a construção da casa. Aí você vai lá, desenha, né, todo o projeto junto com o arquiteto, engenheiro e etc. E define como é que vai ser a sua casa. Muito bem, ela precisa ser entregue uma semana antes. Se ela ultrapassar, ela vai estar atendendo o padrão de qualidade que você queria, que você esperava, certo? Será que você não vai ter que arcar com custos extras, porque os operários vão estar lá mobilizados, trabalhando na obra, você não vai ter que pagar mais por isso? Quem é que vai arcar com esse custo, né? Então, gente, aqui, essa definição aqui, esse destaque de Kestner, nos remete ao quê? Ao triângulo de restrições de projetos, tá? Triângulo de restrições de projetos, onde a gente vai ter aqui, ó, tempo, custo, escopo, tá? E tudo isso, gente, interfere o quê? Na qualidade do projeto, tá? Na qualidade do projeto. O que acontece? Eu não entreguei no tempo devido à sua casa. Isso, muito provavelmente, fez com que aumentasse os custos da obra, tá? Quem vai arcar com esse custo eu não sei, talvez você, cliente, não vá arcar, mas isso vai gerar um aumento de custos. E isso não atendeu o que foi especificado no escopo. O escopo, gente, determina o que faz parte e o que não faz do projeto. Determina exatamente como precisa ser aquele projeto, aquele produto, aquele serviço. Tudo bem? Então, se não foi entregue no prazo, já não atendeu o que estava especificado lá no escopo do projeto. Tá bom? E isso tudo interfere no quê? Na qualidade. Tá bom? Então, assim, ó, a mesma coisa com relação ao escopo. Você decidiu mexer no escopo, tá?
Era uma casa com 2 quartos e, de repente, você decide mudar. Não, nós queremos 3 quartos. Isso, gente, o que isso vai fazer? Vai fazer com que o tempo da obra aumente, tá? E que os custos aumentem também. Pode ser readequado? Pode, tudo bem? A gente pode rever, a gente pode contratar aí um pessoal extra para ajudar na obra e tudo mais, para reduzir esse tempo, mas o custo vai ser aumentado, do contrário, isso vai interferir na qualidade e assim por diante. Então, gente, esses 3 fatores, uma coisa interfere na outra e interfere na qualidade do projeto, tá bom? Por isso, prazos, custos e qualidade estão relacionados, ou a gente pode dizer que tempo, custo, escopo e qualidade estão relacionados, tá bom, gente? Bom, questãozinha aqui. Vamos lá, gente. Leia o fragmento a seguir. Lacuna, né, que a gente vai ter que preencher, e aqui a gente tem várias opções. É um esforço, lacuna, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado. Bom, vamos lá, gente. Começando aqui da letra A. Projeto, beleza? É um esforço único, perfeito, isso mesmo, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado temporário. O resultado do projeto, ele é temporário? Não necessariamente, né? A gente viu que o resultado é o quê? Ele é único, ele é exclusivo, mas temporário? Não, nós não falamos sobre isso. Vamos lá para a letra B. Processo é um esforço contínuo, processo é um esforço contínuo. Empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Não é exclusivo. Esse produto, esse serviço que é gerado pelo processo, ele se repete no tempo, né? Então, letra B não é nossa resposta. C. Processo é um esforço temporário? Não, é um esforço contínuo, é um esforço que se repete. Então, não está certo. Processo é um esforço operacional? Operacional? Não necessariamente, mas vamos continuar aqui. Empreendido para criar um produto, serviço ou resultado eficaz? Eficaz. Aí vai depender de como que é conduzido esse processo. O ideal é que se alcance esse resultado de forma eficaz, né, gente? Mas aqui a gente também não vai ter, então, a melhor definição, porque isso não necessariamente vai acontecer. É o ideal, mas não necessariamente vai acontecer, tá? E aqui, criar um produto ou serviço ou resultado, isso é criar de forma eficaz, é alcançar o objetivo. Se a gente criou, a gente atingiu o objetivo. Esse não era nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? A satisfação do cliente. Então, aqui, gente, eficácia, tá? A eficácia vai ter a ver com o atingimento do resultado, com a concretização do resultado. Então, não é criar um produto, serviço ou resultado eficaz. Como assim? Ficou um pouco sem lógica, sem sentido, tá bom? Letra E, projeto é um esforço temporário, beleza. Empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Sim, exato, foi exatamente isso que vimos na nossa aula. Muito bem. Gente, por que a gente inicia um projeto? Muito bem. As organizações, elas iniciam um projeto de acordo com o PMBOK. Aqui eu tirei lá daquele guia que é referência para gestão de projetos, guia de boas práticas. De acordo com o PMBOK, os projetos, no geral, eles são iniciados para cumprir requisitos regulatórios, legais ou sociais. Como assim? Por exemplo, você tem uma loja, tá? E vende diversos produtos e passa-se a ser exigido que você se adeque a novas normas de acessibilidade. E aí você precisa de um projeto para redesenhar a sua estrutura, de repente alargar portas, colocar rampa, ou vamos imaginar que se exija, por exemplo, que os preços dos produtos tenham que estar em braille, ou que tenha que ter uma leitura dos preços, né? Que um aparelho, algo que faça a leitura dos preços. Bom, isso tudo, gente, para fazer isso, você vai fazer o quê? Um projeto. Depois que você executou, que isso tudo estiver ok lá na sua loja, você vai continuar seu processo de vendas, de atendimento aos clientes de forma normal. Você vai continuar os seus processos lá de trabalho, ok? Mas você executou um projeto com qual finalidade? De cumprir requisitos aí, exigências legais, regulatórias, tudo bem? Ou sociais. Um projeto, ele também pode ser realizado para quê? Para atender a pedidos ou necessidades das partes interessadas, tá? Então, as partes interessadas, stakeholders, eles têm interesse, por exemplo, um cliente muito importante seu, ele compra determinados produtos e ele pede para você que esses produtos eles sejam entregues
a uma entidade, por exemplo, que trabalha com crianças, tá? Só que ele não quer que isso seja entregue de qualquer jeito. Ele quer que vai ser num dia especial, dia das crianças, ele quer algo diferente. E aí ele conversa com você, ele define como que ele gostaria que fosse feito e você elabora um projeto. É algo que não faz parte, você não costuma oferecer esse tipo de serviço, mas é um cliente que sempre compra com você, é um stakeholder importante e você faz questão de atender o pedido desse cliente. E aí você vai se adequar, contratar lá o palhaço que ele pediu e, enfim, e decorar as caixas para entregar lá essa compra feita por esse seu cliente às crianças, tá bom? Então você faz um projeto específico para atender a necessidades de partes aí interessadas. A gente também pode fazer um projeto para quê? Para criar, melhorar ou corrigir produtos, processos ou serviços. Como assim? Para quem já estudou os processos, sabe que os processos, de um modo geral, né, eles são a unidade básica e de funcionamento das organizações, né? A gente pode ver até as organizações como um sistema de processos, né? Porque nelas rodam vários processos aí que sustentam o negócio da organização. Muito bem. Só que às vezes esse processo não é executado da melhor forma, né? Ou você visualiza que pode ser melhorado. Por exemplo, você que trabalha com vendas, você quer melhorar, mudar seu negócio. Você pensa que ele pode, você trabalha com vendas físicas, né? O cliente precisa vir até a sua loja, aí você pensa, não, eu quero trabalhar agora de uma forma diferente, eu quero desenvolver um sistema, um aplicativo, algo que ele possa fazer esse pedido, essa compra de casa. E aí você vai desenvolver um projeto para isso. E aí você vai executar, vai contratar uma empresa lá que trabalhe com tecnologia para ajudar você. Vocês vão desenvolver esse projeto, vão executar. E aí, a partir daí, começou a funcionar o aplicativo, você contratou as pessoas lá para executarem a entrega e etc. Ficou tudo redondo, você continua lá com o seu processo de trabalho, de vendas, de uma forma diferenciada, porque você melhorou o seu processo, mas a partir dali aquele processo passa a se repetir, né? E passa a ser um processo normal do seu dia a dia de trabalho, ok? E a gente implementa projetos também, de acordo aí com o PMBOK, para implementar ou alterar estratégias de negócio ou tecnologias. Por exemplo, nesse exemplo anterior, a gente falou do uso de tecnologia, né, no seu processo de vendas, ou para implementar uma estratégia diferente, tudo bem? Atender a clientes específicos que antes você não atendia, né? Oferecer um trabalho diferenciado para determinado nicho, aí você faz um projeto, né? Que pode ser, por exemplo, um estudo a respeito desses clientes, como que você vai oferecer esses produtos para chegar da melhor forma ao cliente, e depois isso tudo pode passar até a ser um processo da sua organização, corriqueiro, que funcione lá regularmente, tá bom? Muito bem. Vamos lá para as questões, então, gente. Adoro questão. Questão é ótimo para a gente fixar o conteúdo, né? No que diz respeito à gestão por projetos, é importante ter em mente que nem todas as atividades desenvolvidas por uma organização correspondem a um projeto. Verdade, a gente já falou sobre isso. No geral, até as organizações, elas se utilizam de processos, né, para executar suas atividades. Para que possam ser assim enquadradas, devem ostentar algumas características. Tá bom? Então, no que se refere à gestão de projetos, né, essas atividades que dizem respeito a projetos precisam se enquadrar em determinadas características. Que características são essas, gente? Tem que ter a característica de singularidade, na medida em que todo produto ou serviço gerado por um projeto se distingue de outros. É isso. É isso, né, gente? A gente falou que os produtos, eles precisam ser únicos, né? Exclusivos, certo? Na medida em que todo produto ou serviço ele vai se distinguir, vai ser diferente de outros produtos, certo? Então, precisa ter essa característica da singularidade. Número 2, prioridade. Eis que o projeto é sempre ligado aos indicadores de planejamento estratégico. Gente, não necessariamente, tá? De acordo com o PMBOK, a gente vai ver que é importante que os projetos organizacionais eles estejam alinhados à estratégia da organização. Porque, gente, tudo que funciona na organização, de uma forma direta ou indireta, precisa contribuir para a estratégia organizacional, né? Para que a organização possa atingir aquela visão. Aquela visão que foi estabelecida, seus objetivos estratégicos, aquela visão e assim por diante. Bom,
Então, o ideal é que os projetos estejam alinhados, tá? Mas, tá, eles não precisam necessariamente estarem ligados a indicadores de planejamento estratégico, tá? Não necessariamente. Aí vai depender do tipo de projeto, tá? Se for um projeto estratégico, se a organização entender que é um projeto muito importante, que precisa ser acompanhado mais de perto e tudo mais, né? Que ele traz resultados diretamente relacionados à estratégia aí da organização, aí sim, do contrário, não, tá? Não necessariamente, tá? Muito bem. Número 3, temporalidade, pois todo projeto possui início e fim definidos. Perfeito. Temporalidade é uma característica dos projetos, né? Eles têm começo, meio e fim determinados, né? São planejados esses marcos, né, gente? Muito bem. Então, gente, como nós marcamos aqui 1 e 3, a nossa resposta vai ser a letra A, tá bom? Vamos lá, gente. Mais uma questão. Acerca da gestão de projeto, julgue o item que se segue. Um projeto deverá ser encerrado caso se torne técnica ou economicamente inviável, ou as necessidades que o tiverem motivado deixem de existir. E aí? Será, gente? A gente falou que tem começo, meio e fim determinados. Então, será que isso está certo? Gente, isso está certo, porque às vezes acontece de a gente não conseguir prosseguir com o projeto, tá bom? Por N motivos. Porque no meio do projeto a gente observou que não era vantajoso para a empresa, para a organização, o contexto no qual a organização está inserida mudou, tá? Ele se tornou economicamente inviável, tudo bem? Não é mais, os custos, né? Foram identificados custos muito elevados para se chegar a determinado resultado, às vezes custos que só podiam mesmo ser identificados lá no meio do caminho. Enfim, e aí por alguma razão ele precisa ser encerrado. Então, assim, no geral, a gente encerra o projeto quando a gente atinge o nosso objetivo, né? A partir do momento que a gente faz a nossa entrega ao cliente, depois daquilo que a gente vai se desmobilizar e encerrar nosso projeto. No entanto, por algumas vezes não é possível prosseguir com o projeto e aí ele acaba sendo encerrado antes lá de ter aquele objetivo, aquela meta propriamente dita atingida, tá bom? Então, está correta a questão. Próxima. Com relação à gestão de pessoas, a gestão de qualidade, a gestão de projetos e a gestão de processos, julgue o item. O gerente de projetos não deve participar das negociações a respeito do contrato de projeto sob sua responsabilidade, deixando a negociação para o setor jurídico da empresa. E aí, o que você acha? Não, né, gente? O gerente de projeto, gente, ele precisa acompanhar de perto todo o projeto, tá? E é com o gerente de projeto que vai ser definido lá o escopo, o que faz parte do projeto, o que não faz, vão ser levantados riscos, tudo bem? Por vezes, o gerente de projetos pode chamar um gerente lá funcional, que tenha uma especialização específica para tratar de determinados assuntos, tá? Mais técnicos, mais específicos, que a depender do projeto, né, são necessários. Mas, gente, ele precisa sim participar aí da contratação, com certeza, tá? Ele precisa acompanhar todo o projeto, tá bom? Porque ele é o responsável aí pelo projeto, pela execução do projeto, tá? Então, essa questão está errada, ok? A gente não pode de jeito nenhum deixar isso lá, a negociação para o setor jurídico da empresa. Não, né, gente? Nada a ver. O setor jurídico pode até participar, mas ele não vai ser o responsável, né, pelo fechamento lá da contratação do projeto. Nada a ver. Para o sucesso, mais uma questão, gente. Para o sucesso de um projeto, pode-se contar com a sorte ou com processos maduros de elaboração e gestão. Estes foram sintetizados pelo Project Management Institute, PMI, na chamada gestão de projetos, cujos aspectos conceituais e metodológicos estão sintetizados no Project Management Body of Knowledge, PMBOK. Quanto a conceitos e elementos fundamentais da gestão de projetos, é correto afirmar que: letra A. O projeto é um empreendimento temporário ou contínuo para criar um ou mais produtos, serviços ou resultados. E aí? É um empreendimento temporário, perfeito, ou contínuo, nada a ver, né, gente? Contínuo são os processos. Projetos é um empreendimento temporário. Então, não vai ser a letra A.
Letra B. Os projetos são incapazes de promover mudanças na organização, ficando limitados à geração dos produtos previstos. E aí, foi isso que a gente viu? Não, a gente viu que os projetos, eles são muitas vezes iniciados justamente com o objetivo de promover mudanças na organização, de mudar processos de trabalho, né? Então, aqui está errada, são sim capazes de gerar mudanças. Letra C. Os projetos são iniciados em resposta a fatores atuando sobre as organizações, a exemplo de requisitos legais, regulatórios ou sociais. E aí? Pode ser, né, gente? Pode ser. Eu acho que vai ser a letra C, mas vamos continuar aqui. Letra D. Os projetos permitem a criação de valor de negócio, tangível ou intangível. Reconhecimento de uma marca é um exemplo de elemento tangível. De fato, gente, os projetos permitem a criação de valor de negócio, mas marca é um valor intangível, não é um valor tangível, né? Então, está por conta dessa segunda parte, letra D, incorreta. Letra E. O fim de um projeto ocorre quando todas as condições a seguir são atendidas. Os objetivos foram alcançados, há um encerramento por causa legal ou conveniência e os recursos humanos e físicos não estão mais disponíveis. E aí? Todas essas condições precisam ocorrer, né? Não necessariamente, né? Ou a gente encerra, às vezes, por conveniência, por causa legal, ou porque os objetivos foram alcançados. Não necessariamente isso aqui vai estar tudo junto, aliás, dificilmente, né, gente? Então, letra E não é a nossa resposta, letra C realmente é a resposta. Os projetos são iniciados em resposta a fatores, atuando sobre as organizações, a exemplo de requisitos legais, regulatórios ou sociais. Então, para atender esses requisitos, por exemplo, em resposta a esses fatores, para atender esses requisitos, muitas vezes os projetos são iniciados com esse objetivo, tá bom? Então, ficamos por aqui. Compromisso, dedicação e foco para quem está estudando, sucesso aí nesse seu projeto de estudo, de aprovação aí, com o objetivo de aprovação no concurso, tá bom? Sucesso para você, um beijo, até mais, gente!